Oi, oi, crocheteiras, tudo bem com você? O vídeo de hoje vai ser coisas que eu gostaria de saber quando eu iniciei no crochê. Para quem não me conhece, eu sou a Laura e eu já faço crochê há cerca de 8 anos, isso mesmo. Quem acha aí que eu sou novinha, não sou tanta, eu tenho 24 anos, já faço crochê há um bom tempo. E lá no começo eu não sabia de algumas coisinhas que eu gostaria de saber e hoje eu vou falar para vocês essas coisas. Vamos lá, a primeira coisa, a gente não começa sabendo. Crochê é prática e a prática leva à perfeição. Então, muitas vezes, quando a gente está iniciando, os nossos primeiros trabalhos dão errado, saem um pouco tortos. Então, o que a gente tem que fazer? Continuar tentando. Então, existem vários vídeos aqui no YouTube e nas outras redes ensinando a fazer os pontos iniciais. Então, o que eu acho muito válido e que eu gostaria de saber quando eu comecei? Logo que eu vi um vídeo aprendendo, ensinando os pontos básicos, aprendi a fazer um ponto alto e já parti para fazer a minha primeira peça, para tentar fazer minha primeira peça, e não deu certo. E aí eu desisti na época de fazer o crochê, eu era bem novinha, então eu desisti, fiquei um tempo sem fazer e depois que eu fui voltar a querer tentar fazer crochê de novo. Então, ou seja, uma dica que eu dou para quem está começando: aprenda os pontos, faça várias vezes. Então, o que eu recomendo? Faça vários pontos altos, vários pontos baixos, várias correntinhas antes de você ir para a sua primeira peça, porque as peças já demandam uma certa modelagem, um tamanho, se você fazer um vestuário, ou a peça, dependendo do tipo de peça que você for fazer, o amigurumi, tem que contar uns pontos, se você vai fazer um suplá também. Então já demandam ali um pouco mais de conhecimento que no início a gente não tem. Então, a primeira dica que eu dou é: treine os pontos básicos, faça bastante ponto alto, meio ponto alto, as correntinhas, para depois, aí sim, você pegar para fazer a sua primeira peça. Segunda coisa, as primeiras peças não vão sair perfeitas. Elas vão ter erros. E esses erros a gente vai aprendendo a corrigir ao longo do tempo que a gente faz o crochê. Então, no começo, por exemplo, eu sempre comia ponto nos meus trabalhos, então ficava tortinho. Depois que eu fui pegando o jeito, eu usava muito marcador. Essa é uma dica excelente que eu gostaria muito de saber antes de começar. Os marcadores de ponto, o grampo de cabelo são essenciais no nosso começo. Então, o que eu fazia? Sempre quando eu ia fazer, olha, peguei aqui uma amostrinha para ir demonstrando para vocês. Sempre que eu ia fazer o primeiro pontinho, eu marcava com um marcador de ponto. Então, eu ia e colocava um marcador ou um grampo de cabelo ou até mesmo um clips aqui. Então, por exemplo, eu vinha e colocava aqui, ó, no meu primeiro ponto, para eu saber que esse daqui era o meu primeiro ponto. Então, eu não podia deixar de fazer esse ponto, por quê? Senão minha peça ia começar a ficar torta. Então, é uma coisa que eu dou de dica para vocês. O marcador é seu aliado, então use bastante. Sempre marque. Marque qual é o primeiro ponto. Então, vou supor aqui, ó. Eu fiz 3 correntinhas. Marque a terceira correntinha para você saber depois, no final, quando chegar aqui, que você ainda tem que fazer um ponto aqui. Que se você não fizer, seu trabalho vai diminuir. Terceira dica que eu dou para vocês é isso aqui, ó. Façam amostra. No começo, eu não fazia amostras, então eu ia direto já fazer o meu trabalho. Hoje em dia, já tem algum tempo que eu faço as amostras. Até tenho aqui, ó, para ver que tem uma de pendurada aqui. Eu vou colocar mais algumas que eu tenho expostas aqui no meu quadro. Essa aqui, por exemplo, ó, foi a primeira amostra que eu fiz do meu tapete do tempo. Não foi esse ponto que eu usei, porque aqui eu estava fazendo ponto alto. E eu fiz o tapete com meio ponto alto. É essa amostra que tá aqui. Então, por que que eu fiz assim? Para eu ver quantos centímetros que ia ficar de altura, para assim eu conseguir ter uma noção mais ou menos
com o tanto de carreiras que eu pretendia fazer no meu tapete, qual tamanho iria ser o tamanho final. E eu vi que assim ia ficar um tapete enorme e que não iria ficar usável. Então, sempre que eu tenho que fazer um trabalho, o que que eu faço? Eu pego o fio que eu vou utilizar, eu pego uma agulha e faço algumas carreiras, idas e voltas do ponto que vai ser o ponto principal do meu trabalho. Então, vamos supor que eu vou fazer uma saia toda em ponto alto. Eu pego ali a linha que eu vou usar para fazer o meu trabalho e uma agulha que eu acho que vai dar certo. Então, vamos supor, eu vou fazer uma saia toda de pontos altos utilizando a linha Charme. Eu vou e penso, olha, eu acho que para a saia que eu quero, para ficar mais ou menos com a modelagem que eu quero, a trama que eu imagino, eu vou utilizar uma agulha 2,5 milímetros. Eu pego a agulha 2,5 milímetros e meu fio charme e faço um quadradinho com alguns centímetros, 15 por 15, enfim, para fazer um teste. Eu olho e vejo se é aquilo mesmo que eu pensei. Por exemplo, ó, ficou maleável. Ah, não, ficou um trabalho muito firme. Ah, não, ficou muito fechado, eu queria mais abertinho. Eu consigo também ter uma noção de quantos centímetros deu aquela quantidade de pontos que eu fiz. Então, vamos supor, se eu fiz 15 centímetros, nesses 15 centímetros deram 15 pontos, eu sei que se eu vou fazer uma saia iniciando ali com 80 centímetros, vai ficar mais ou menos com 80 pontos. Então, dá para a gente ter esse tipo de noção. E principalmente para a gente ver se a agulha que a gente está usando tá adequada para o acabamento que a gente quer ou não. Então, eu recomendo muito fazer as amostras e você guardando essas amostras para você ter uma noção. E você pode até catalogar suas amostras. Então, por exemplo, você pode colocar, aqui eu colocaria barbante número 6, Apollo e Euro-Roma. Agulha 3,5 milímetros, pontos altos. Quantos centímetros tem aqui e quantos pontos eu fiz. Para catalogar, porque se futuramente eu quiser fazer um trabalho utilizando os mesmos fios e a mesma agulha, eu já sei mais ou menos se eu utilizar o mesmo ponto, quantos centímetros eu preciso, qual a quantidade de fio. Então é muito bacana fazer essas amostrinhas. Eu recomendo muito você fazer no início, se você estiver iniciando, porque você vai começar a conhecer o seu ponto, a sua tensão, ver qual agulha que fica melhor e com o tempo você já vai entendendo mais. Eu vou trazer um vídeo já já aqui no canal só mostrando como fazer as amostras, como catalogar essas amostras, que eu acho bem importante, mostrar algumas amostras que eu já tenho para vocês e é bem legal. Então essa é uma dica que eu acho essencial, que eu gostaria muito de saber antes de eu ter iniciado no crochê. Quando eu estava começando, porque eu não sabia, eu comecei bem do nada, e aí, então, se eu fosse você e estivesse começando, eu faria as amostrinhas dos pontos. Outra coisa que eu gostaria de saber quando eu estava começando: não se prender à receita. A gente não precisa seguir exatamente a linha e a agulha que está na receita. A gente não precisa fazer exatamente igual está nas receitas. As receitas foram feitas para a gente ter uma base, uma noção de como que a gente vai trabalhar. Eu sou uma pessoa que ensino o crochê, que trago videoaulas sobre crochê. Então, claro, eu gosto quando as pessoas veem os meus vídeos, seguem o meu trabalho. Mas, gente, não fique preso. Por exemplo, eu tenho uma linha Anne. No trabalho, a pessoa está usando a linha amigurumi. Eu não vou conseguir fazer? Vai. Só que você precisa entender que, ou você às vezes, para utilizar uma numeração de agulha parecida com a da pessoa e ficar um trabalho similar, talvez você vai ter que usar a linha Anne com fio duplo. Ou então, se você for usar um fio só, talvez você precise mudar a numeração da agulha que você está fazendo. Mas a grande maioria das pessoas que ensinam a fazer peças de crochê, tanto aqui no YouTube, ou em cursos que as pessoas vendem por fora, ou em receitas que são vendidas em PDF ou entregues de forma gratuita em PDF, as pessoas costumam fazer tudo por medida. Por isso que eu gosto de fazer todas as minhas peças sob medida e ensinar a fazer sob medida, porque qualquer material que você tiver, você consegue utilizar. Por exemplo, a gente vai fazer, vou dar um exemplo novamente da saia. A gente vai fazer uma saia. A gente vai iniciar com a medida do quadril. A medida do meu quadril são 100 centímetros. Aí eu vou falar, olha, a pessoa fala no vídeo, você vai fazer ali
descontando 10 centímetros da medida total do quadril. Ou seja, se a sua cliente ou você tem 100 centímetros de quadril, você vai iniciar a sua peça com 90 centímetros. Então, se a pessoa está usando a linha Barroco e você está usando a linha Charme, não importa. A única coisa que importa é que você precisa chegar nos 90 centímetros, independente da linha e agulha que você estiver utilizando. Então não fique preso, até porque aí você consegue testar vários tipos de linha, testar várias numerações de agulhas, sem ficar preso ao que a pessoa está passando. Até porque nem sempre a gente tem acesso ao que a pessoa que está gravando tem, e às vezes a gente já tem alguma linha ali. Então a gente está com uma linha parada e às vezes a gente compra outro material só porque a gente viu ali no tutorial. Óbvio que quando a gente vê, muitas vezes a gente fica encantado com o caimento, com o trabalho da pessoa e a gente quer fazer o mais próximo, e não tá errado também, mas não se apegue a esse fato, não deixe de fazer uma peça que você viu, que você gostou porque você não tem o material, ou então porque você não tem uma agulha, adapte com o que você tem e com o que você sabe, que eu tenho certeza que seu trabalho vai ficar tão lindo quanto o dos vídeos que você assiste. Mais uma dica, essa aí é para quem quer vender o crochê, que é um erro que eu cometi também no começo. Gente, não se baseie no preço dos outros. A gente não pode vender o nosso trabalho com base no que as outras pessoas vendem. No começo eu era mais nova, eu ainda não entendia muito, então eu via uma pessoa vendendo um top a R$ 100. Se eu fizesse um top igual ou parecido, eu ia vender exatamente aqueles mesmos R$ 100 sem ter uma noção sobre os meus custos, sobre os meus custos fixos, e sobre várias coisas que a gente precisa levar em conta na nossa precificação. Então, estude sobre precificação, assista vídeos, leia bastante, faça as contas do que você gasta, então do fio, da agulha, dos seus custos fixos, como por exemplo a energia que você gasta, a sua mão de obra. É muito importante você colocar o seu preço independente do valor que outras pessoas cobrem, sendo ele mais barato ou mais caro, é o que é certo para você ganhar o seu dinheiro, para você lucrar com o seu crochê, para você, quem sabe, um dia poder viver disso. Então, não se baseie no preço das outras pessoas. Faça a sua própria precificação. E outra dica primordial: não desista. Gente, tem gente que fala, ai, para fazer crochê tem que ter dom. Eu acho que para fazer crochê tem que ter interesse. A gente tem que ter interesse em aprender, a gente tem que gostar daquilo que a gente está fazendo, porque no começo não vai dar tudo 100% certo, nem depois, tá? Até hoje, muitos momentos eu erro, eu desmancho, eu refaço, eu faço uma coisa e não fico 100% satisfeita, mas ainda assim eu continuo, eu refaço, eu vou vendo, sempre me atualizando. Eu também sou uma pessoa que pego dicas, eu também sou uma pessoa que tenho cursos. Ninguém sabe tudo, a gente sempre tem algo novo para aprender e a gente não pode desistir. Eu tenho certeza que se você persistir, se você continuar tentando, se você treinar, se você fizer amostras, se você treinar os pontos, se você for pegando aí coisas que te interessem, que você gosta realmente de fazer, você vai conseguir fazer peças maravilhosas. Então, essas foram algumas dicas que eu dei para vocês que eu gostaria de saber quando eu estava começando no crochê e que agora vocês já sabem. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário aqui, o que é que você achou e fique ligadinho aí porque a gente sempre está atualizando o nosso canal com 2 vídeos por semana. Semana passada, peço desculpas para vocês porque a gente não teve vídeo, infelizmente. Eu fiquei super agarrada fazendo um look de ano novo, mas eu tava gravando um vlog que vai sair ainda essa semana, então já fica ligadinho aí pra você ver esse vlog da produção do meu look de ano novo e muitos outros vídeos que vão vir pela frente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!